Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Leandra Almeida, advogada previdenciarista. E nesta semana está acontecendo uma série de aulas do melhor protocolo previdenciário, onde eu vou te ensinar o passo a passo da advocacia previdenciarista, como fazer o melhor protocolo, como identificar o melhor benefício para o seu cliente. Assim você vai se tornar um dos profissionais mais importantes e bem pago do direito previdenciário. E é isso que eu quero mostrar para você que é advogado e que acabou de se formar, ou para você que quer atuar diretamente no direito previdenciário, ou você que é advogada, um advogado generalista que pega todas e qualquer causa, mas que está vendo a necessidade de se aprofundar e atuar-se em uma área específica. Até mesmo você que já atua no direito previdenciário, mas com insegurança e está um pouco desatualizado e sente a necessidade de se aprofundar mais, de ter mais segurança e de se atualizar. Então é aqui que você vai aprender a se tornar um dos profissionais mais bem reconhecido e muito bem pago. Então, se você quer ser um advogado de sucesso ou uma advogada de sucesso, ter uma cartela de cliente com tranquilidade, atuar em uma área só, ter esse diferencial no mercado, de ter segurança ao atender, ao fazer um protocolo, dizer que você é especialista nessa área. Se você quer se diferenciar no mercado, trabalhando diretamente com o previdenciário e assim ter um bom êxito, fica aqui comigo. Não perca essa chance, não perca essa oportunidade, que realmente eu quero que você seja um advogado de sucesso e eu quero te mostrar isso porque eu realmente vivo do direito previdenciário. E é na aula de hoje que eu quero te explicar as principais dificuldades que você vai encontrar ao fazer um protocolo administrativo. Tanto os benefícios assistenciais quanto os benefícios previdenciários, tais como uma aposentadoria rural. Eu quero te mostrar o passo a passo de um protocolo de maneira correta, minimizando assim os possíveis indeferimentos. Vamos falar tudo o que você precisa fazer para reconhecer qual é o melhor benefício para o seu cliente, porque muitas vezes eu sei que você se encontra perdido por não dominar por completo essa área e às vezes fica pensando, será que eu vou conseguir fazer esse protocolo de maneira correta? Será que eu não vou trazer um prejuízo para esse meu cliente? E às vezes isso traz uma frustração. Às vezes você fica pensando, será que é o processo correto? E eu sei que hoje você vai aprender a fazer um protocolo corretamente e tirar aquela dúvida que às vezes fica pairando aí na sua mente, porque eu quero ensinar você a fazer uma defesa correta, a fazer um pedido correto para o seu cliente. Já tem muitos alunos meus que não têm mais essa dúvida, que já sabe corretamente o caminho, que passou por essas mesmas dificuldades que você está enfrentando hoje, mas que já está caminhando, que já sabe identificar, que já sabe pegar um protocolo administrativo e levar até o possível judiciário, que sabe pegar um protocolo onde o cliente já teve um indeferimento e agora conseguir reverter esse indeferimento no deferimento e a concessão para o seu cliente, alcançando assim ótimos resultados. Veja os depoimentos dos meus alunos.
Mas antes de começar efetivamente a nossa aula de hoje, eu quero te lembrar do que nós conversamos na aula passada, que o primeiro passo é identificar se essa pessoa ela tem qualidade de segurada, se ela já contribuiu para o INSS ou se é uma segurada especial rural ou se o que cabe para esse cliente é um benefício assistencial. De que forma você vai fazer essa identificação? Primeiro, nós sabemos que é crucial para que a gente consiga identificar a qualidade de segurado do nosso cliente perguntando se essa pessoa trabalha, já teve contratos de trabalho, se essa pessoa tem CTPS assinada e por isso você deve pedir a CTPS para verificar. Muitas vezes a pessoa tem um vínculo ali na CTPS de muitos anos atrás, até vários vínculos e que ela não fechou, só abriu. Você vai encontrar de tudo nessa CTPS, inclusive vínculos em que só deu entrada e não deu saída. Desta forma, essas correções precisam ser feitas, porque se essa pessoa é um segurado especial rural, mas não fez fechamento dos vínculos, vai ter incompatibilidade de dados no INSS ao você requerer o pedido do segurado especial rural. Por quê? Porque vai constar que tem vínculos na CTPS assinada e a pessoa está dizendo que ele é um segurado especial rural, que não faz o recolhimento. O INSS com certeza vai pedir que você esclareça esses fatos, tanto para um benefício assistencial também. Se a pessoa tem vínculos em abertos na CTPS, o INSS vai indagar por que essa pessoa está pedindo benefício assistencial, se ela está auferindo renda. Mas, profa, como é que eu faço quando eu pego uma CTPS com vínculos em abertos? Nós precisamos identificar, primeiro, esses vínculos você já trabalha? Se a pessoa disser não, há muito tempo atrás, vamos fazer a retificação, vamos resolver. Tem que, se possível, localizar os antigos empregadores e fazer o fechamento dentro da CTPS. Se não consegue localizar esses antigos empregadores, vai fazer uma carta com o próprio punho escrito pelo nosso cliente dizendo que, mesmo que conste vínculos em aberto de tal época, em tal empresa ou tal empregador, esses vínculos são fechados, esses vínculos não têm mais ligação, não há mais emprego, não está mais trabalhando nessa empresa ou para essa pessoa. É importante, tanto quanto no CNIS, porque às vezes o CTPS não está de acordo com o CNIS. Tem vínculos ali no CNIS que não tem na CTPS, tem vínculos na CTPS que não tem no CNIS. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Erro no INSS ou erro na CTPS. Às vezes, você vai encontrar pessoas que consta vínculo no CNIS, não tem na CTPS e o cliente nunca trabalhou naquela empresa ou para aquele empregador, mas lá no CNIS consta. E neste caso, prof, o que faz? Vai fazer uma retificação também no CNIS. Vai ter que resolver. De que forma? Fazendo uma declaração que você desconhece tais vínculos, fazendo uma declaração, você como advogado, ou pedindo para o seu cliente fazer uma declaração dizendo que aqueles vínculos não são reais, que aqueles vínculos não consta como verdadeiro, que desconhece e assim peça para ser retificado, para ser excluído do seu CNIS. Porque enquanto esses vínculos constarem aberto, para o INSS essa pessoa tem uma relação de emprego. Para o INSS essa pessoa está oferindo renda, então vai dar incompatibilidade com o pedido do benefício BPC
quanto para o pedido da aposentadoria rural. Se a pessoa tem MEI em aberto, é uma das nossas preocupações também. Às vezes a pessoa abriu um MEI, mas não está auferindo, não está trazendo renda para aquele MEI. O que pode ser feito? Lá na Receita Federal e pedir a baixa desse MEI. Se consta pagamentos em aberto, primeiro vai ter que regularizar, fazer parcelamento, se for o caso, e pedir a baixa desse MEI. Não vá para o INSS com esses problemas mal resolvidos, porque certamente o servidor do INSS vai querer explicações. E quando você não sabe o que fazer, por aí já perde o benefício. Quando você não sabe o que fazer, aí já encontra uma barreira. Mas tem como resolver em todos os casos. Se não é real, vamos pedir a exclusão. Se está em aberto, vamos pedir a baixa. Tem como resolver. Agora, se tem relação de emprego, então nós sabemos que aquele benefício que traz incompatibilidade com uma renda que está sendo oferida não é o benefício correto para esse cliente. Eu estou dizendo de forma bem clara esse trecho aqui, trazendo essa informação, porque é uma das maiores necessidades que eu vejo de esclarecer para vocês quanto a esse tema. Depois, nós precisamos identificar se essa pessoa, ela também tem idade compatível, porque às vezes o nosso cliente, por desinformações, ele pensa que antes de completar a idade, ele pode dar entrada no pedido, seja benefício assistencial ou seja uma aposentadoria, que quando completar a idade, ele vai ter o benefício concedido. Não! Para você conseguir a concessão do benefício, já tem que ter os requisitos prontos: idade, renda, tanto para aposentadoria quanto para o benefício assistencial. Uma outra dúvida que eles trazem bastante é: ao completar a idade para aposentadoria ou para um benefício BPC, se desde ali vai contando a DER. E não é. Ainda que a pessoa tenha já idade para pedir um BPC para o idoso ou uma aposentadoria, mesmo que ele já tenha esse requisito idade completo, se ele não fez o pedido, não vai contar. Por que eu estou trazendo isto? Porque é uma das dúvidas frequentes. Eu trabalho conforme aquilo que vocês me apresentam, as dúvidas de vocês. Esse requisito só vai começar a contar a partir de quando a pessoa deu entrada. Por isso é DER, data de entrada do requerimento. Enquanto não fez a entrada, ainda que tenha a idade, não está contando DER, não está juntando. E muitas vezes a gente tem que trazer esse esclarecimento para o nosso cliente. Uma outra dúvida muito frequente são os produtores rurais, que eles pensam que quanto mais eles mostrarem notas maiores, quanto mais mostrarem terras grandes, muitos movimentos na terra, eles estão se enquadrando mais, mostrando para o governo que contribuíram muito como produtor rural, que são merecedores, porque eles são grandes produtores, produziram muito. E essa informação é errada. Por quê? Porque os grandes produtores têm a obrigatoriedade de contribuir como individual ou como facultativo. Eles têm condições de fazer a contribuição junto ao INSS, resguardando a sua aposentadoria. Quanto que é realmente o contrário. É uma proteção ao pequeno produtor. Aquele pequenininho que não tinha muita terra, não tinha muitas condições financeiras e vivia ou vive até hoje de forma individual ou de sobrevivia com a sua família, de economia familiar, daquele pequeno pedaço de terra, daquilo que fazia ali na terra, sem ajuda de empregados, contando só com a família, sem ajuda de maquinários pesados e muitas ajudas de governo. Exemplo, eu vi um cliente meu trouxe para mim um
benefício que foi negado e foi para a instância superior, onde a pessoa provou muito gado e provou muitos financiamentos altos para a terra. Na cabecinha desse produtor, ele estava mostrando que ele é um grande produtor. Mas esse grande produtor, ele tinha que ter contribuído. Ao contrário, aquele pequenininho ali que não tinha condições de ter grandes financiamentos, maquinários, empregados e vivia só daquele pedacinho de terra com a sua família, plantando, comendo, a própria família que se ajuda, é esse que não precisa da contribuição e por isso ele deve ser o quê? Protegido. Essa proteção de não ter que contribuir é para esse pequeno produtor. Então, você, quanto advogado, uma das principais observações quando for fazer o requerimento para um produtor rural ou um segurado especial, vamos falar que é mais correto dizer assim, você precisa tomar cuidado com essas notas, com aquilo que você vai mostrar, com o que você vai produzir de prova, mostrando no processo. Porque se você não souber fazer essa peneira, não souber instruir o processo, você está trazendo provas contra o seu cliente. E às vezes a gente pega alguns processos em que ao ler eu já sei aonde foi o erro. Como neste caso que eu mostrei, a pessoa trouxe muitas cabeças de gado, cada um valendo R$3.000, muitos financiamentos, tratores, terra grande. Eu já vi que a produção da prova se deu errada. O INSS estava com a proposta de acordo, mas quando viu a quantidade de gado que essa pessoa tinha, desqualificou de segurado especial rural. Tome cuidado, faça um filtro. Às vezes a pessoa traz para mim uma pasta aqui no meu escritório de provas e ela diz: doutora, não tem como o INSS negar, olha o tanto de prova que eu tenho. E às vezes eu descarto a maioria daquelas provas e peço provas que eu sei que realmente vai ser bem instruído esse processo. Porque se eu colocar provas ali que vão de encontro com aquilo que a lei diz, eu mesma estou pedindo para um indeferimento. Entenderam? A necessidade de saber fazer um bom protocolo desde o administrativo. Porque se ali no administrativo você já começa colocando errado, se lá no administrativo o próprio cliente já mostrou provas indevidas, o INSS vai ficar martelando em cima daquele defeito, em cima daquele erro. Ele vai levar para o judiciário o porquê indeferiu. E neste caso, como que você vai sair dessa situação? Como que você vai provar que aquele grande produtor ou que aquela pessoa que tem vínculos na CTPS, vínculos no CNIS, tem MEI aberto, merece o BPC? Então é contraditório. Nós precisamos saber fazer essa boa instrução para que a gente possa não ser pego de surpresa, para que o INSS mostrar algo que a gente não sabia ainda, a gente não ficar de mãos atadas para fazer uma boa defesa. Então, hoje eu quero trabalhar com você. Por isso, se você não assistiu a primeira aula, vá lá, assista a primeira aula, saiba identificar a qualidade do seu cliente, saiba identificar qual é o protocolo que você vai requerer. Porque se essa pessoa tem qualidade de segurado, ela é segurado rural, ou ela tem CTPS assinada, eu não devo pedir um BPC, porque vai indeferir. O benefício correto aqui seria um benefício por incapacidade temporária, um benefício por incapacidade permanente ou uma aposentadoria rural para essa pessoa. Então, por isso que eu quero que você vá. Se não viu ainda, volte, reveja, veja a primeira aula para que você possa acompanhar o raciocínio comigo. Porque o primeiro passo é identificar qual é o pedido e o qual pedido corretamente, para não ser pego de surpresa e aquele pedido e aquela DER não
poder ser aproveitada. Muitas vezes a pessoa chega para mim aqui com um pedido e ao analisar eu vejo que o pedido foi feito errado. Eu não posso judicializar um pedido errado, eu tenho que voltar e começar outro do zero. Isso acontece muito. Muitas vezes a pessoa não colocou os termos, o mínimo necessário, não preencheu, colocou termos em branco. E aí vem com o benefício para eu judicializar, mas ao olhar eu vejo que a pessoa deu causa ao indeferimento, que a pessoa não foi na perícia, que a pessoa não foi no dia certo. E aí não adianta judicializar um processo desse. Por isso é importante fazer essa análise que nós vamos aprender agora. Feito o atendimento, você identificou qual o benefício correto para esse cliente, o próximo passo é pedir a documentação. Vamos começar com a documentação do BPC-LOAS. É imprescindível que você peça ao seu cliente que ele vá ao CRAS fazer o CadÚnico. O CadÚnico vai constar todas as pessoas do grupo familiar, mais a renda per capita dessas pessoas. É importante que você saiba separar quem são essas pessoas do grupo familiar. A Lei 8.742 diz que quem faz parte do grupo familiar são os filhos solteiros, os menores enteados, pai, mãe, na falta do pai e da mãe, padrasto ou madrasta. Aquele filho que já casou, mesmo estando morando dentro da mesma residência, debaixo do mesmo teto, não faz parte da composição do grupo familiar. Aquele filho que casou e divorciou, voltou para casa, não faz parte do grupo familiar. Aquele filho que casou e está morando distante, também não. É bom que a gente saiba distinguir bem para que possamos separar na hora de computar a renda per capita. Então, se aquele netinho mora com o vô, com a avó, a lei diz que quem faz parte do grupo familiar é taxativo, não dá margem à interpretação. Nós precisamos ser fiel a esse rol taxativo para que a gente exclua as demais pessoas. Quem são? Filhos menores ou solteiros, menores tutelado, pai, mãe, padrasto e madrasta, enteados. Então aquele amigo, aquele sobrinho, o vovô, a vovó, não faz parte. Eu quero frisar bem nesse pedacinho aqui, porque aqui está a chave para a composição do grupo familiar do seu cliente. Aqui está a chave para a renda per capita. Por isso, é importante que, mesmo que outras pessoas morem, você não deixe entrar dentro do CadÚnico. E se o CRAS colocar na hora de preencher os termos que você tem que preencher para anexar junto ao pedido no INSS, lá embaixo está escrito quem são as pessoas. Então você vai ler ali e incluir somente aquelas pessoas. Agora vou falar para vocês sobre a questão da renda per capita. É importante que você saiba que a Lei 8.742 ela traz para nós uma média de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então você vai pegar um salário mínimo, dividir pelos integrantes da família. Deu 1/4 de salário mínimo, está dentro do que a lei fala. Ultrapassou, você vai buscar formas de abater essa renda per capita. Porque nós sabemos que nós temos agora uma dilatação, uma abertura na lei que permite que, se a pessoa tem necessidades especiais, se a pessoa usa remédios que o SUS não oferece, tratamentos, fisioterapia, faz psicólogo, faz tratamentos com neuropsicólogo, faz tratamentos com pedagogos, com tudo que você tem que pagar extra, que o SUS não oferece.
fonoaudiólogo, fisioterapia, vai buscar meios de provar, recibos, controles. Tudo isso prova com que a pessoa tem gastos extras e o SUS não oferece, e você vai incluir para dilatar essa renda per capita. Como assim, profa? Vamos supor que você pega um caso em que a pessoa ganhe R$2.000. Dividido por 4 pessoas na família, vai dar R$500. Então, segundo a Lei 8.742, ultrapassou. Como que você vai fazer agora? Vai buscar meios para que essa renda possa chegar até meio salário por pessoa. Desta forma, todo remédio que a pessoa gasta na farmácia não é de graça, o SUS não está oferecendo, tem que comprar remédios? Então você vai trazer a nota fiscal, fraldas com o idoso, com a criança, alimentação especial, diferenciado, que a gente sabe que é um custo a mais, a pessoa tem uma necessidade especial de comer um alimento, é diabético, enfim, tem uma necessidade especial de alimentação que é mais caro, não é oferecido pela secretaria da prefeitura, pelo SUS, então você vai trazer esse comprovante de pagamento. Vale mencionar também que você pode usar tratamentos, por exemplo, aqui na minha região, muitas vezes a pessoa tem que ir à capital do meu estado para conseguir tratamentos específicos para aquela necessidade de um filho. E ele tem gastos como passagem, diárias, alimentações. Então eu trago toda essa despesa dentro do pedido, também com a ajuda de terceiro. A pessoa tem uma necessidade especial que precisa que um terceiro fique ao dispor. A lei diz terceiro, ela não diz assim que esse terceiro não pode ser pai, não pode ser mãe, não pode ser que tenha que ser necessariamente um cuidador. Eu uso muito na questão da criança, por exemplo, quando aquele menor, ele necessita de o cuidado de um dos genitores. A mãe ou o pai não pode trabalhar em favor de olhar aquele menor que tem necessidade especial. Ele não pode ficar sozinho. Não tem uma babá contratada, não tem um vovô, uma vovó, um tio, um parente que possa ajudá-lo. Então, neste caso, um dos genitores tem que ficar ao dispor. Neste caso, um desses genitores não trabalha, faz com que a renda per capita da família diminua ainda mais. Poxa, eu já ganhei tantos processos aqui no escritório dessa forma, onde eu comprovo que um dos genitores fica ao dispor daquele menor o tempo todo, ou vai fazer tratamentos à distância e sempre está ao dispor. Isso faz com que há impedimentos também para esse terceiro trabalhar. E dessa forma, a renda diminui e a gente pode fazer o quê? Incluir, chegar até meio salário mínimo por pessoa na família. Isso nos trouxe um leque maior, muito maior, para alcançar muito mais famílias, que a gente sabe que 1/4 do salário mínimo é muito pouco para ter simplesmente esse critério estabelecido no BPC. Então, quando se estendeu para até meio salário mínimo, incluindo essas necessidades especiais, nos ajudou a alcançar muita família. Então, fique atento a isto. Agora, tem que ter o requerimento? É bom ter o requerimento prévio na prefeitura, lá no SUS, no CRAS, de que a pessoa não faz, de que o SUS não fornece esses tratamentos. Mas eu sei que em muitos casos a gente faz o protocolo no SUS, mas não tem resposta. Eles aceitam o protocolo, mas não tem. Você pode usar esse protocolo assinado dia tal para provar que o SUS não houve resposta. Não necessariamente é obrigatório, uma estimativa de que essa pessoa tem necessidades especiais, acrescenta remédios, acrescenta alimentações, traz no processo dizendo que há sim o acompanhamento do pai, da mãe ou de uma ajuda de um terceiro para sempre ficar olhando, fisioterapias. Nossa, as crianças precisam muito de fisioterapia, os idosos para continuar caminhando. E dessa forma, até mesmo esse controle interno vai servir para que a gente consiga dilatar essa renda per capita. Eu espero que isso tenha ficado bem claro aí para você. Também quero esclarecer que uma das confusões muito feitas nos nossos pedidos de BPC
é a questão de que mais de uma pessoa pode ter BPC na mesma família, e se tiver um idoso que tem uma aposentadoria, essa criança também pode ter um requerente para BPC? Pode. A Lei 8.742 nos diz que sim, que pode ter mais de um beneficiário BPC na mesma família. Então, quando a lei ela diz que pode ter mais de um, ela não traz 2, 3, 4, ela não fala mais de um. Mais de um é mais de um. Pode ter 3, 4? Pode, é mais de um. Então, ela diz também que pode ter um aposentado acima de 65 anos de idade, de igual ou acima, e um BPC? Pode. Então, quando a lei traz isso, você simplesmente tem que olhar para essa aposentadoria. Tem igual ou acima de 65 anos de idade? Tem. Então, pronto, essa renda ela não pode computar dentro desse BPC, desse pedido, dentro desse CAD único. Pode até estar lá dentro, mas você deve fazer o pedido para que o analista do INSS desconsidere a renda de aposentadoria daquele idoso ou daquela pessoa que inclui dentro daquela renda per capita. É preciso fazer isso, ao passo que a lei nos diz que pode ter um idoso e uma pessoa recebendo, o marido pode ter aposentadoria e a esposa receber o BPC? Claro, eu tenho vários clientes assim. Ainda há muita negativa do INSS por esse motivo. E você precisa trazer esse esclarecimento para o servidor. Já vai pegar um caso dessa forma? Peticiona, faz uma mini petição mostrando, senhor servidor, a gente tem os nossos modelos no curso, como a gente faz, né? E diz que aquela renda, segundo a Lei 8.742, ela deve ser desconsiderada do grupo familiar. Ou vai pedir um outro BPC e já tem 2, 3 recebendo na mesma família? Faça da mesma forma. Peça que seja desconsiderado aquelas outras rendas conforme a lei. Você pode também citar a portaria 1282, que é uma portaria do INSS, onde você vai já trazer para o servidor que existe essa portaria, onde faz o descarte da aposentadoria ou do BPC para que as pessoas possam ser beneficiadas, ainda que já exista outros nas mesmas condições dentro daquele grupo familiar. Vou mostrar para vocês uma apostila feita por mim do BPC, onde traz todo esse material ao seu dispor para você consultar a hora que você quiser. Esse guia prático aqui do direito material, aonde traz essa lei que eu estou dizendo para vocês e também traz a portaria de 1282 e traz também a lei do idoso, que é a lei 10.741, que diz que se já tiver um idoso igual acima de 65 anos, deve ser desconsiderado, tá? Então esse PDF ele fala de acumulações com outros benefícios. É possível sim. Agora, o que não é possível? Não é possível para a mesma pessoa acumular uma aposentadoria por idade e um BPC. Não é possível acumular uma pensão por morte de um salário mínimo com um BPC. E assim vai, não é possível acumular um benefício previdenciário com um benefício assistencial. Tendo um outro na casa, na mesma família, não tem problema, desde que não ultrapasse 1/4 do salário mínimo e, se for o caso de outra aposentadoria ou outro BPC, vai ser desconsiderado. Frisei bastante isso para vocês, para que você possa não ter dúvida referente a essas questões de valores, referente a CAD único, que é obrigatório ter para pedir o BPC, juntamente com a CTPS de todos que tiverem na casa, menos os menores que não tem mesmo, né? Vai buscar a CTPS de todos que tiverem,
o CNIS desse requerente, também RG, CPF, comprovante de residência. E para o morador de rua? Não tem problema, o morador de rua também entra nesse pedido, caso ele tenha alguma deficiência. Como que se faz a comprovação? O CAD único, fazendo o CAD único, já é um documento onde traz uma comprovação do grupo familiar da pessoa. Quanto que a pessoa ganha, quem que mora, a pessoa que é sozinho, solo, ele pode ter um CAD único só para ele também, não tem problema. Assim como na família pode ter um CAD único para a família inteira, quanto para a esposa, para o esposo, não faz diferença. Aqui eu já tenho o caso dessa forma, onde eu tenho duas pessoas recebendo BPC na mesma família, utilizamos o mesmo CAD único. Temos também duas pessoas, um recebendo aposentadoria, outro BPC, e o CRAS fez um CAD único para cada um. Depende muito de quem atende e tá tudo bem. Não vá preocupar com isso, tá? Tá tudo bem. Quero que você saiba que esses documentos para o morador de rua, ele já tem essa comprovação se ele tem o CAD único. E quando você vai fazer o protocolo no administrativo, lá tem a opção de colocar morador de rua, morador em situação de rua, tá? Deixa eu consertar aqui a colocação melhor. Morador em situação de rua. Tem essa opção quando você vai fazer o pedido administrativo junto ao INSS. É importante que você saiba que em alguns casos, sim, é importante fazer uma mini petição. Convém fazer uma mini petição para explicar alguma coisa. Como eu falei para você, questão de vínculos no CNIS, vínculos na CTPS, questão de renda per capita, grupo familiar, mas não é obrigatório, não é uma questão de ser obrigatório. Se você vai entender que aquele caso requer uma explicação especial, vai fazer uma mini petição, seja uma mini petição mesmo, direcionado ao gerente do INSS e bem sucinta, bem prática, onde você vai explicar e trazer algo da IN ou de portarias que o INSS usa. Não vá usar jurisprudências, doutrinas, porque o INSS não tem um condão de analisar a jurisprudência e as doutrinas e também não é regido pelas normas, pelas leis, eles são regidos pela IN, pelas portarias. É diferente, por isso que quando o INSS não atende, quando o INSS negativa, fala que não tem, a gente vai buscar uma concessão na justiça, porque os entendimentos são diferentes. O que vai valer mais? Vai valer mais o que a lei diz. A IN do INSS, ela não é superior ao que a lei fala. Então, na próxima aula nós vamos tratar sobre isso. Nós vamos tratar de judicialização do processo. Aqui nós vamos nos manter hoje no processo administrativo, certo? Traga essas informações se necessário. Eu faço em todas? Não, são poucas que eu faço, porque quando eu vou requerer toda a documentação, eu já venho pedindo tudo que nós comentamos até aqui. Toda a documentação de familiar, RG, CPF, CNIS, CTPS, comprovante de residência, laudo médico. Deficiente, é importante você provar que ele tem uma deficiência. É obrigatório? Não é obrigatório, mas vai corroborar com o seu processo. Vai mostrar para o perito que vai analisar que a pessoa tem uma deficiência já comprovada por um médico, seja particular, seja pelo SUS, não tem problema. O importante é que você leve também já no processo, no pedido, uma comprovação de que a pessoa tem sim uma necessidade especial que produz barreiras impeditivas para que ela possa laborar. Aqueles laudos médicos onde traz uma limitação de tempo, ele não é bem-vindo para o BPC. Como assim, profa? Um laudo médico que diz que a pessoa ela está afastada 180 dias, ela está afastada 120 dias. O que aconteceu nesse laudo médico? Ele está curto prazo.
E nós sabemos que um dos requisitos para o BPC é a longo prazo. Então esse laudo, ele não serve para o nosso pedido de BPC, porque lembra-se do que eu falei? Nós não podemos trazer provas contrário ao nosso pedido, que vai corroborar ao contrário. Não, nós queremos provas que vai sustentar o nosso pedido, acrescentar. E se eu trago um laudo fraco, um laudo que diz que a pessoa só está afastado por 180 dias, mas que vai recuperar, um laudo que diz que a pessoa está em tratamento e melhorou, não me serve. Acontece bastante para HIV. A pessoa que tem HIV diz assim que está em tratamento e agora está sem sinais, esse tratamento está sendo efetivo. Como eu vou dizer que a pessoa ela está incapacitada para o trabalho, que ela precisa de um BPC, se o laudo diz que o tratamento está efetivo, está produzindo efeitos e que a pessoa está indo bem? Dá contradição no meu pedido. Eu não posso usar esse laudo. Eu preciso pedir um laudo melhor. Acontece muito para a depressão, onde diz assim que a pessoa está em tratamento, ela tem ansiedade, a pessoa ela tem descontrole emocional, a pessoa está fazendo uso de remédio, então ela está em tratamento. É um laudo que não vai me servir. Agora você vai ter que ser também analista do laudo? Vai sim. De alguma forma vai ter que analisar o laudo também. Saber que para a incapacidade laborativa, ela é a longo prazo. Tem que ter barreiras impeditivas. Então, peça para o seu cliente um laudo melhor, um laudo a longo prazo, que não tenha um determinado tempo, que traga a CIDs, que traga os impedimentos. Se melhor for, que seja com um médico da área específico. Mas se a pessoa não tem condições, não dá, vai com o que tem. Vai com o que tem mesmo. Agora, se nós vamos fazer um pedido hoje para um BPC deficiente, eu preciso usar um laudo. É bom que eu use um laudo que seja aquele laudo mais antigo, 2 anos, 1 ano atrás, posso usar. Mas a pessoa, ao ir à perícia médica, é bom que ela leve um outro atualizado. Até quando um laudo é atualizado? Ao meu entendimento, é de 8 meses, 6 meses para cá. Tá bom. Tá um laudo bom, porque eu sei que nós estamos tratando de pessoas hipossuficientes, pessoas vulneráveis, então não dá para exigir laudos toda hora. Se ela tem um laudo antigo, muito bem, já comprova que vem incapacitado há muito tempo e traga um outro agora para mostrar que ainda continua na mesma situação. Isso é muito bom. Agora, se só tem um antigo, leva o antigo. Se só tem um novo, leva. Mas esse só novo pode ser que não gere a incapacidade a longo prazo. Entender a questão de laudo? Quando nós fazemos o pedido de BPC administrativo, nós vamos marcar 2 perícias. Uma perícia médica e uma análise social. Essa análise social é autodeclaratória no administrativo, junto a uma agência do INSS com um assistente social do INSS. O cliente, a gente marca, ele vai lá na agência, não precisa ser a agência da sua cidade, pode ser em outra cidade, não tem problema. E ele vai declarar quem mora, quem está junto, quais as condições da família, é isso que vai ser analisado. Essa questão social da casa, da hipossuficiência e da miserabilidade da pessoa e do grupo familiar. Então vai perguntar quantas pessoas moram, quem trabalha, há quanto tempo, como é a casa, que necessidades especiais tem, se estuda, se lá outras pessoas têm renda, se tem ajuda, se a casa é de 3, 4, 10 cômodos, se tem muro, como que come, como que paga as contas. Ali vai ser analisado isso, para ver se a pessoa ela é realmente hipossuficiente.
E se ele for reprovado na questão de social, na avaliação social, o INSS pode indeferir já de cara e nem fazer a perícia médica? Pode, porque já foi reprovado na questão. E um dos critérios é ter o quê? É ter a hipossuficiência, a miserabilidade, mais a deficiência. Tanto quanto também, quando a pessoa vai ao médico, vai ser analisado pelo perito do INSS, o perito deve analisar a questão no todo, quando a gente está falando de BPC. Como assim? Barreiras impeditivas, o que essa pessoa tem de deficiência, quais as consequências, o que a pessoa não consegue fazer por causa da deficiência, o que a limita por causa daquela deficiência, quais os transtornos que essa deficiência está trazendo para esse autor. E o perito sempre faz isso? Não. A maioria das vezes não fazem, mas nós vamos aprender que se não fizer, você vai rebater isso na inicial, caso seja reprovado, porque o perito diz que a pessoa não tem incapacidade laborativa. Ok? Vai fazer então marcar uma perícia médica e uma avaliação social, que é autodeclaratório. Precisa ser na mesma cidade? Não, não precisa. Pode ser porque o INSS ele é integrado, né? Ele atende Brasil afora. Então você pode estar aqui nessa região, mas marcar para marcar para as vizinhas. Eu marco até 300 quilômetros da minha cidade, porque eu busco no sistema datas mais próximas. Eu pergunto, é claro, para aquele cliente: olha, aqui nós vamos ter vaga só para daqui 8 meses. Mas eu posso buscar no sistema uma outra vaga para mais perto, 2 meses, 3 meses. Se eu encontrar na cidade tal, você tem condições de ir? Se ele falar que tem condições de ir, então tudo bem, marca. Mas se às vezes a pessoa não tem condições, então vai ter que esperar realmente ter naquela cidade aonde ela vai conseguir ser atendida. E se a pessoa faltar? Porque isso acontece muito. Se a pessoa não puder ir, esses dias minha aluna mandou mensagem: prof, o meu cliente não vai perder o ônibus, o que eu faço? Antes de já dar o horário, vá no sistema e remarca a perícia. Assim não vai constar que esse cliente faltou, não vai ter indeferimento porque esse cliente não foi. Você consegue já remarcar. Antes da perícia é muito mais fácil. Depois consegue? Pode até ser que sim, mas pode não conseguir. E o INSS colocar que indeferiu o pedido porque o cliente não compareceu à perícia. E olha, se isso acontecer, o cliente realmente não foi e causou um indeferimento por falta de interesse de agir do autor, não adianta você ir ao judiciário, porque o juiz não vai acolher esse pedido. Vai ser indeferido sem análise do mérito. Vai nem analisar. O cliente deu causa. Foi o autor que não compareceu, deu falta de interesse de agir e por isso não foi feita a análise. E neste caso, deu já indeferimento. Mas acontece, pode remarcar quantas vezes, profa? Não fala, o sistema não fala. Eu tenho cliente aqui no meu escritório que eu já tive que remarcar 3, 4 vezes para o mesmo cliente. E se precisar, vamos marcar, porque dá na época a pessoa não tem condições de ir. Dá na época a pessoa não está preparada para ir. Remarca, é melhor remarcar do que você falar, você tem que ir, a pessoa não aparece e você perde o processo, certo? Estamos entendidos até aqui com o BPC? Já sabem, se o cliente for até o seu escritório, já sabe quais os pedidos devem ser feitos, os documentos, o que deve ser marcado, o que deve ser requerido ao INSS, todas as outras surpresas. Eu já passei bastante surpresa para vocês aqui que acontece no decorrer do pedido do BPC. Vamos fazer um passeio agora para os nossos pedidos de aposentadoria rural. Para a pessoa solicitar o pedido de aposentadoria por idade rural, um dos critérios é idade. Mulher, 55 anos e homem, 60 anos de idade. Sabemos disso. E mais do que 15 anos de labor rural.
180 meses. Esses 15 anos não necessariamente tem que ser contínuos. Pode ter algum período em que a pessoa laborou fora, ela não teve continuidade como rural e ainda assim não perder a qualidade. Como assim? Vamos fazer uma conta aqui comigo. Seu João quer provar 15 anos. Então, seu João começa a provar que ele tem 3 anos de atividade rural, depois ele teve que vir para a cidade, trabalhou na empresa tal, 1 ano, 2 anos, mas voltou para o sítio, trabalhou 10 anos no sítio. Veio para a cidade, trabalhou 1 ano, 2 anos aqui na cidade, voltou para o sítio, trabalhou mais 5, 6 anos no sítio. Então eu vou juntar a idade com mais o período rural, que não obrigatoriamente tem que ser contínuo, mas no todo tem que dar 15 anos de labor rural. Estamos entendidos? Porque isso traz muita divergência no entendimento. E geralmente, quando não é contínuo ali certinho, o INSS vem e indefere dizendo assim: não, essa pessoa, ela teve algum trabalho fora e pode ter. Não que não possa, mas no todo tem que ter 15 anos de qualidade rural. E no tempo em que eu for fazer o pedido, essa pessoa tem que estar na qualidade de segurado especial rural. Não vale já ter trabalhado 5, 6 anos, 10 anos atrás, aí não tem mais qualidade segurado, aí agora eu vou requerer aposentadoria como qualidade segurado especial. Não é assim. Não precisa ser contínuo, mas dentro desse não contínuo, ele tem que ter os 15 anos e na época do pedido ter a qualidade segurado especial, ok? Estamos entendidos até aqui? Essa pessoa, ela pode trabalhar em economia familiar, ou seja, com seus filhos, com seu cônjuge, tanto quanto pode ser uma pessoa que esteja trabalhando individual. Eu tenho pessoas aqui que são individuais, casou, mas só o homem que é segurado especial. Por quê? Porque não significa que quando a pessoa ela casa, os outros também têm a qualidade segurada. Não. Para que ele tenha qualidade segurada, os outros demais têm que provar que essa pessoa também ajudava no labor. Isso significa que a doméstica, aquela mulher que se dedicou só ao lar, se ela não trazer nos autos uma documentação que colabora junto com o marido, pode usar a documentação do marido? Pode, mas tem que trazer registro ali também, que ela era lavradora, ajudava o seu esposo lá no sítio, ajudava criando galinha na horta, colhendo café, tirando leite. Atividades rurais, se a gente não trazer isso dentro do processo, nós não vamos conseguir provar que essa pessoa ela tem qualidade segurada especial, ainda que more lá no sítio. Se você relacionar assim dentro do processo, Dona Maria, que mora no endereço da linha tal, sempre trabalhou como dona de casa, fazia comida para o seu esposo, para o seu João. Seu João trabalhava na roça enquanto ela estava em casa, cozinhando, limpando a casa. Essa mulher não tem qualidade segurada especial. Mas você precisa trazer Dona Maria, casou-se com seu João, sempre ajudou no labor, sempre ajudou na roça, colhendo café, cacau, mandioca, criou galinha, tem a sua horta. Aí sim a gente está trazendo para o pedido, tanto administrativo quanto judicial, que essa pessoa também tem qualidade segurada especial. Ela ajudou. Ela e a sua família vivem em comum acordo ali do labor rural. Todo o seu sustento provém daquela renda, daquele labor, daquele trabalho rural que estão promovendo. Para esse pedido é muito importante que você
tenha em mente que hoje não é obrigatório, mas depois da reforma trabalhista não é mais obrigatório que a pessoa pague o sindicato, seja sindicalizada. Isso quer dizer o quê? Que algumas pessoas pensam que aquele carnezinho lá do sindicato está pagando, morando na cidade, mas está pagando carnezinho para se aposentar quando der a idade, não vai valer. Tira isso aí da sua cabeça. Hoje ele não é uma prova como você ter um título eleitoral que diz pecuarista, agricultor. Esses documentos governamentais, de órgãos governamentais, têm muito peso. Nós vamos trabalhar no nosso curso relações e relações de documentos, onde é possível você juntar para fazer prova no processo. Muito importante ter o cuidado, como eu disse para você, que não é o muito prova e não é muito o valor que vai conseguir provar que essa pessoa tem qualidade segurada, mas são as provas certas. Todo o previdenciário, você precisa ter em mente que são as provas chaves, as provas corretas. E para isso, principalmente para provar o segurado especial rural. Não é a quantidade, mas a qualidade dessas provas. Nós temos infinitas provas de lojas, de empresas, hospitais, dentistas, título de eleitor, de terra, comodato. Falando em comodato, eu quero que você preste bastante atenção quando você estiver com o contrato de comodato em mãos. Por quê? Porque quando a pessoa tem um contrato de comodato, tem validade quando ela tem um registro. Lembra que eu falei que esses registros governamentais em órgãos, ele tem muito valor? Esse de cartório também. Quando a pessoa faz um registro no cartório, é a partir daquela data, contemporâneo, né? A lei diz contemporâneo à época. O que é contemporâneo à época? A partir do registro é que vai contar, que vai valer para a justiça, dali em diante. Então, vamos supor que a pessoa traz um contrato para você de 20 anos atrás de comodato, mas apenas 2 anos agora ela registrou no cartório. Qual é a validade desse contrato? A partir do registro no cartório. 2 anos para cá, que vai contar. Ainda que lá fale que há 17, há 20 anos atrás, ele já era comodato, já tinha esse contrato de comodato. Preste bem atenção, porque às vezes a gente tem contrato de comodato? Tem, mas não tem registro, ou o registro é muito novo, então você vai ter que buscar outras provas anteriores a essa data para comprovar. Uma das provas muito boas para comprovar é a questão sobre a escolaridade dos filhos. Geralmente lá no sítio, geralmente naquelas linhas nas escolas tem o endereço, e é importante que você lembra que é preciso conter nessas provas o endereço rural, o nome da pessoa e o endereço. Esses dias eu peguei aqui uma ficha que me mandaram para uma loja, onde tem o nome da pessoa e a quantidade de tempo que essa pessoa compra, mas não constou o quê? O endereço rural. Então, eu falei para minha secretária, olha, essa prova não tem validade, porque ela tem o nome e ela tem, relacionando aqui, a data que comprou, mas cadê o endereço do autor? Não tem endereço do autor? Então, como é que prova que essa pessoa... Eu vou usar a prova para comprovar o endereço rural. E se não tiver, não tem por que ela estar ali no meu pedido. Então, quando eu for fazer um pedido junto ao INSS, é bom que a gente comprove todo o período ao qual a gente está requerendo. Pode ser menos
de 24 anos, de 22 anos de idade da pessoa? Pode. Nós já temos entendimento jurisprudencial, súmula, que nos direciona que hoje, sim, as pessoas de 12 anos, 14 anos, pode ser reconhecido já como segurado especial. Porque nós sabemos que as crianças do sítio começam a trabalhar muito cedo, 12, 14 anos, já estão no labor. E neste caso, você pode requerer desde essa idade, mas você tem que provar com documentações, não só argumento, não só falácias, como diz no direito, né? Precisa trazer o quê? A documentação do pai, da mãe. Quer ver? Uma das provas muito boa quanto a isso é a pessoa que herdou da sua família a terra. Acontece muito. Veio morando com o pai e com a mãe, e aí o pai e a mãe faleceram, herdaram essa terra. Então eu tenho uma história para comprovar que essa pessoa nasceu no âmbito rural e desde cedo já trabalhava com o quê? Com a documentação do pai e da mãe, que eles já eram rural. Dentro desse núcleo aqui, eu já comprovo que a pessoa desde os 12 anos, 14 anos, já vem trabalhando e vai dar muito tempo. E aí me ajuda na computação do tempo rural. Esses dias eu consegui provar que um cliente tinha 40 anos de labor do sítio. Por quê? Porque foi reconhecido desde os 12 anos de idade, onde eu trouxe a documentação da família. E é muito importante isso, porque se nesse intermeio a pessoa tem alguma outra atividade urbana, não vai desqualificar. Ainda assim, a gente consegue muitos anos para provar que essa pessoa tem os requisitos para o pedido de aposentadoria por idade rural. Você pode usar o quê? O filho também. O filho solteiro, a filha solteira, a documentação dos pais. Pode, não tem problema. Mas isso aí não vai valer para o genro, para a nora, a não ser que tem uma coligação de terra, herdou a terra. Aí neste caso, sim, você pode abranger, mas o grupo familiar aqui também é pai, mãe e filhos. Tá? Isso é muito usado na questão do salário maternidade, aonde a gente usa a documentação da mãe para pedir quando aquela filha não é casada. Eu vou usar. A filha não é casada, não tem contrato de comodato, porque viveu com a mãe a vida inteira. Casou e agora requer o quê? O salário maternidade. Então eu vou usar o que? A documentação do pai e da mãe. Ou só da mãe, ou só do pai, que mora ali. Eu requeri uma aposentadoria por idade de uma pessoa que nunca casou. Eu usei o que? A documentação do pai para provar que essa pessoa tem qualidade. Toda a documentação do pai, porque essa pessoa, ela é solteira, ela está dentro daquele núcleo familiar, nunca saiu do sítio, não tem CTPS assinada. Então ela tem qualidade segurada, ainda que não tenha sua própria documentação. Um dos requisitos muito importantes que a gente deve ficar bem atento é a autodeclaração. É obrigatório para o pedido no INSS administrativo, certo? Não pode deixar de fazer a autodeclaração, porque a autodeclaração tornou-se um documento obrigatório para declarar que aquela pessoa, que aquelas informações são verdadeiras, que ela sempre laborou no sítio, ela é detentora da qualidade segurada especial. Então você precisa adequar documentações, trazer de todo o tempo, ou não precisa ser necessariamente um de cada ano, mas que faça uma história, que tenha um sentido, e relacionar nos termos, relacionar na autodeclaração. A autodeclaração é um espelho onde você vai contar a história da pessoa, o que ele é, aonde trabalhou, quantos hectares, de quem era essa propriedade. Então você vem, o INSS ele quer que você faz o quê? Que você conta uma história com os documentos. E essa história tem que ser bem contada para convencer o analista do INSS que essa pessoa ela tem qualidade segurada especial. E se
trabalhou em outros lugares, se teve outros contratos. Eu sei que o INSS não costuma aceitar muito bem. Às vezes aceita, mas não aceita tão bem quanto no judiciário. Você vai mesmo assim trazer essas informações dentro dos documentos. Aí, neste caso, eu indico que você faça uma mini petição explicando a história bem sucinta, sem trazer jurisprudências e doutrinas, certo? Só IN. Na IN, mostrando os requisitos dessa pessoa e que ela preenche os requisitos. Então, você vai dar entrada nesse pedido, neste benefício. Mesmo diante de tudo que eu te falei até agora, muitas vezes o INSS ainda abre exigências para que a gente complemente, para que a gente esclareça alguma coisa. Algumas dessas exigências são automáticas. Vem ali, principalmente no BPC, para você colocar documentações sobre a questão de gastos. Geralmente no BPC acontece isso. Ou para atualizar o CAD único. É muito importante que você não teime com o INSS. Como assim, profa? Exemplo, abriu exigência, já está lá o CAD único? Peticiona dizendo: senhor servidor, o CAD único a qual está me pedindo já consta nos autos dos documentos, mas se ainda faltar alguma documentação, estou à disposição. Fecha a exigência. É importante que você faça isso, porque se você teimar e dizer, já está aqui, eu não vou nem me importar com isso, me dá o trabalho de explicar, pode ser que o sistema passe o tempo e feche, dizendo que não cumpriu a exigência. E aí, aquela DER de anos de trabalho vai se perder, como eu expliquei para você. Mesmo que tenha lá, mesmo que o CAD único já esteja, quer mandar o cliente fazer um CAD único novo? Pode, coloca ali, inclui de novo. Muitas vezes você me pergunta, profa, eu já coloquei os gastos. Você tem uma pasta do seu cliente? Coloca de novo, é simples. Vá na exigência, principalmente no meu INSS do cliente. Vai no meu INSS, pelo meu INSS do cliente, você está vendo a exigência, inclui essa documentação outra vez, pode colocar os documentos exigidos já estão nos autos ou complementa aquilo que você acha que pode colocar mais, chama seu cliente e veja, tem mais algum documento para eu colocar, mais alguma coisa nova, algum laudo, alguma receita, gastos novos, aproveita e inclui ali. E aí você vai fechar a exigência. Mesmo assim, para os casos de aposentadorias rurais, onde você também vai colocar a exigência solicitada. O que eles pedem muito? Autodeclaração. Mesmo você colocando a autodeclaração, mesmo você preenchendo a autodeclaração, às vezes vem automático. O servidor quer que você coloque de novo. Então coloca de novo, fecha a exigência, pelo menos assim, se indeferir, não foi porque você não atendeu o critério do INSS, tá certo? E pode acontecer de você colocar o exigido outra vez e daí 2, 3 dias o INSS indeferir, dizendo que foi por falta daquele documento? Pode. Pasmem, isso acontece. Tem uma cliente minha que ela já tinha o CAD único. O INSS pediu abertura de tarefa, fez a abertura da exigência, eu incluí um novo CAD único, atualizado de novo. Daí uns 2, 3 dias o INSS indeferiu, dizendo que não tem CAD único, por falta de CAD único no pedido. O que a gente faz? Gente, a gente judicializa. Você tem a opção de fazer um recurso administrativo. E se esse recurso for indeferido, fazer outro recurso. Tem a opção? Tem. Ao meu ver, compensa? Não. Só compensa se você quer um caso onde você pegou um indeferimento porque a pessoa não atendeu a exigência.
mas você não quer perder aquela DER, quer salvar aquela DER, agora eu vou te dar assim, uma dica de ouro. Você pode pedir para o INSS uma nova reabertura ou você pode fazer um recurso pedindo para incluir o novo CAD único. Pode? Pode. Muitas vezes o INSS aceita? Aceita. Neste caso, você vai salvar essa DER. Porque às vezes você está com essa DER há 2, 3 anos atrás. E aí, a pessoa não foi na perícia, ou ela foi na perícia e o INSS constou que não foi. E aí você sabe que se for judicializar nessas condições, você vai perder essa DER. Então faça um recurso pedindo que seja incluído. E vai dar certo. Você vai salvar essa DER. Vai ser bom para você e bom para o seu cliente. Então são essas dicas, gente, que faz diferença no nosso dia a dia. São essas informações que se a pessoa não for da área, ela não vai saber lidar com as situações que vão aparecer aos montes no seu escritório. E vai aparecer isso todos os dias. Gente com CNIS aberto, gente com vínculo na CTPS, INSS abrindo exigência, INSS falando que a pessoa não foi na perícia e a pessoa foi, seu cliente não vai na perícia, INSS dizendo que não tem ali o CAD único, e tem o CAD único. Aparece de tudo. E você precisa estar pronto para resolver esses conflitos. Você precisa saber lidar com essas situações. Ao contrário, você vai perder tempo, vai fazer o seu cliente perder tempo. Você vai ter que começar do zero e isso nós sabemos que não é bom, nem para nós e nem para o nosso cliente. Por quê? Porque nós sabemos que todas as vezes que fica ali prolongando, que fica demorando, há uma ansiedade no seu cliente e em você também. Ele quer resposta e a pessoa passou o tempo ali. E se a gente tiver que começar um novo pedido, é 10 mil, 11 mil, 12 mil que vai ficar perdido. Não tem como eu começar um novo pedido e for deferido e brigar através de um novo pedido e depois judicializar querendo aquela DER antiga. Não funciona desse jeito, apesar de muitos pensarem que sim. Não, se eu estou com um pedido aqui, eu desisti, eu abri mão daquele outro. Ou então eu pego ele e vou levar para a justiça e continuo a briga. Ou pego e faço um recurso, mas eu estou dentro desse número do pedido, dentro dessa DER. Agora, se eu abrir mão, comecei outro, eu deixei ela para trás. Segue o caminho nessa aqui agora. É entendido? É importante que você saiba dessas informações e também que você saiba que esses conflitos todos os dias vão bater na sua porta para quem tem uma demanda previdenciária. Para quem faz esporadicamente, ele nem sabe lidar com essas situações. Sabe o que eles falam para o cliente? Não teve jeito. Quando indefere no INSS é melhor largar para o lado mesmo, não tem jeito. Muitas vezes a pessoa vem de outro advogado para mim, que indeferiu e o advogado não sabe o que fazer e fala assim, não, o INSS indeferiu, é melhor você deixar isso para o lado. Ou às vezes o cliente vem dizendo assim que o advogado falou que se ele for requerer esse benefício, que ele vai preso, porque já tem gente na família que recebe um benefício. Outras vezes eles vêm para nós dizendo que o outro advogado falou que o INSS tinha razão em deferir e que realmente a pessoa não pode ir atrás mais. Não vale a pena. Então vai aparecer muitas informações divergentes aí no seu escritório. E quanto mais você souber relacionar, resolver, quanto mais você souber lidar com essas situações, mais o seu nome vai ser divulgado, mais o seu nome vai crescer nessa área e você, um cliente satisfeito, ele vai levar essas informações. Quer ver? Muito acontece isso em grupos de pessoas que têm filhos com síndrome de Down. Você ganha um processo ali, as outras mães
sempre nos procura, porque vão se espalhando naquela localidade, vão se espalhando naquele grupo, mesmo sendo à distância. Eu atendo pessoas à distância, muitas, porque uma mãe me procurou, deu certo, tem confiança e aí sai espalhando para as outras mães. Estamos entendidos até aqui? E se ainda assim você fazendo tudo corretamente, seguindo passo a passo as orientações, tudo que eu te passei aqui hoje, e ainda assim o INSS indeferiu o seu pedido, calma, não se desespere. Nós nos preparamos para isso. Eu sempre digo para os meus alunos, somos advogados. Nós estudamos para quê? Para trabalhar com processo. Nós estudamos para lidar com a justiça. Chegou até aqui, fez tudo que você tinha que fazer corretamente, ainda assim indeferiu, vamos judicializar o processo. Eu sou pró-judiciária, porque eu não sou a favor de ficar no INSS fazendo recursos e mais recursos para tentar reverter. É mais fácil. Eu estou pronta para ir para o judiciário. Faço o que eu tenho que fazer de forma correta no INSS. Indeferiu, o meu caminho é justiça. Porque eu sei que pode ser que vá ficar 2, 3 anos ali remando no administrativo e muitas vezes as decisões vão ser praticamente a mesma. Pode ser que tenha mudança? Pode ser que tenha. Assim como no judiciário, pode ser que às vezes você perca o processo. Mas a probabilidade de você ganhar na justiça é muito maior do que você ficar ali tentando e remando e buscando no INSS uma outra análise, uma outra chance para aquele cliente. Você tem a oportunidade de trabalhar com esses processos iniciais, com processos que já foram indeferidos, com processos que estão no recursos. Todos esses pedidos, ainda que não seja inicial, ou mesmo que seja inicial, você pode se ingressar como procurador, como advogado e acompanhar desde então. Alguns advogados pensam que, primeiro, a pessoa deve dar entrada no INSS. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu ouço isso das pessoas. O advogado disse para a cliente, não, você deu entrada no INSS, você espera o INSS resolver. Se ele indeferir, a gente vai para a justiça. Mas já que você deu entrada, você vai ter que esperar. Tá perdendo dinheiro. Porque você deve, se um cliente chegar para você nessas condições, você deve se ingressar como procurador. Analisar o que a pessoa colocou, verificar se colocou termos. Enquanto não fizer a análise lá no INSS, você tem a oportunidade de acrescentar. Ainda não analisou, está na fila de espera, verificou que está faltando termos, verificou que está faltando documentações, inclui. Não precisa ficar esperando o INSS pedir e não precisa ficar esperando indeferir para isso. Você pode incluir, tomar conhecimento daquilo que foi colocado e acompanhar desde então. Se deferir, você fez o seu trabalho, acompanhou. Se indeferir, você dali para diante já vai para a justiça. Por isso, você precisa ter procuração, você precisa ter já contratos com o seu cliente sobre isto. Não faça atendimentos, não faça protocolos sem procuração e sem contratos de honorário, porque certamente você terá problemas com isso para resolver. Quando é na justiça, nós podemos pedir destaque de honorários à parte, mas no INSS não. Por isso, seu contrato deve sim e precisa sim ser um contrato muito bem feito. Nós temos modelo dentro do nosso curso onde eu vou ensinar para você, já trazer para você modelos, contratos específicos que eu faço aqui no meu escritório para te dar um norte, uma orientação. Eu sei que cada localidade tem suas tabelas
tabelas específicas. Alguns lugares cobram 50%, 40%, 30%, 20% e mais alguns pagamentos. Isso nós vamos discutir dentro do nosso curso, onde você vai precisar saber qual é a tabela da OAB dentro da sua região, qual é o costume da sua região. É bom que você tenha esse conhecimento para que você não tenha tanta dor de cabeça assim. Mas não faça requerimentos sem ter em mãos esses contratos. Se a pessoa for um idoso, procure que esse idoso venha acompanhado de uma família. Por que isso? Geralmente, idosos, nós sabemos que eles vêm sozinhos. Passa ali pela perícia, o contrato, todo o processo, só você e aquele idoso. Mas, querido, na hora de receber o RPV, na hora de receber o retroativo, seja administrativo, seja judicial, aparece cônjuge, aparece mãe, pai, primo, sobrinho, enteado, genro, nora, querendo discutir honorários. Então, é um idoso acima de 60 anos, chame alguém da família, se você puder confiar, para que possa já começar a acompanhar. Ou então faça, se você quiser se resguardar melhor, faça uma procuração pública. Tem obrigação? Não é obrigatoriedade, tá? Mas é um resguardo que eu estou trazendo para você. Olha, eu consegui explicar aqui o máximo que deu para vocês, porque eu sei que o meu tempo aqui é limitado e é curto, mas eu sei também que tem muita gente aqui precisando e querendo soluções mais avançadas, mais profundas. E se esse é o seu caso, eu tenho uma solução para você. A minha solução para você hoje é estar dentro da minha turma, é participar do meu curso Dominando o Previdenciário. Eu vou abrir as inscrições para que você esteja caminhando passo a passo comigo, pertinho, para que eu possa te dar mais atenção e assim você ter mais segurança nos atendimentos e nas suas dúvidas pontuais que irão acontecer no seu dia a dia. E pode ter certeza que elas virão. Então, eu quero que você esteja comigo dentro do curso, mas eu vou falar melhor para você sobre esse curso na próxima aula. Vou te explicar e tirar todas as suas dúvidas. Enquanto isso, eu quero que você vá lá no Facebook e participe da nossa comunidade. Fala o que você achou, quais suas dúvidas, o que você aprendeu até aqui. Quero que você também reveja essas aulas que estão disponíveis no YouTube, aqui mesmo no meu canal do YouTube. Reveja e conta para mim aqui, lá no Instagram, o que você aprendeu, quais são as suas dúvidas ainda. Eu sempre estou abrindo caixinhas de pergunta para ajudar as pessoas nas suas dúvidas, mas eu sei que o meu espaço ali também é muito pequeno e limitado. Fizemos lives a semana inteira respondendo algumas questões, mas eu sei que tem pessoas e tem necessidades e tem vezes que as dúvidas requer horas de explicações, requer encontros, requer mostrar essas documentações. E por isso eu sei que a melhor maneira de te atender é você estar dentro do curso Dominando o Previdenciário. Hoje eu falei para você sobre o protocolo administrativo, tanto para o BPC quanto para o pedido de aposentadoria rural. As documentações que você deve inserir, os protocolos de maneira correta, o atendimento. Até aqui nós aprendemos a reconhecer se a pessoa tem qualidade segurado, a analisar CNIS, TPS, preencher os formulários, é necessário. Quando o INSS
abre, exigência tem que ser cumprida. Quando ele abre, mesmo assim você não sabe o que fazer, tem que fechar. Tem vezes que você, mesmo colocando, ele vai dizer que não está ali, vai indeferir o seu pedido. Então acontece tudo isso e mais um pouco no seu dia a dia, mas você será apto a resolver todas essas situações. Por isso, se ficou alguma dúvida ainda, reveja as aulas anteriores, manda um recadinho lá no comunidade, no Instagram, entre em contato conosco, nós teremos o maior prazer em te ajudar. Eu te vejo na próxima aula, não falte, porque, como eu disse na primeira aula, muitos ficaram para trás. Muitos que assistiram a primeira aula nem estão aqui hoje, mas eu não quero que você seja daqueles que começa e desista no meio do caminho. Eu não quero que você seja aquele que vai ficar para trás. Eu quero que você seja aquele que vai assistir a primeira, a segunda e a terceira aula, que vai estar comigo nas próximas turmas, que vai caminhar comigo, que vai crescer junto comigo. Eu quero que você seja da turma dos vencedores e não dos fracassados que ficaram para trás, porque você não tem que se preocupar com aqueles que começam e desanima, fica para trás, não tem forças para continuar, daqueles que acham que é muito tempo de aula, é muitas horas. Requer sacrifício. Nada nessa vida vem fácil. Não é fácil, a vida não é fácil para ninguém. E ela não tem que ser fácil, mas ela tem que nos fortalecer. São esses fortes, esses resilientes, esses que se moldam, que sabem que tem que avançar todos os dias, que sabem que tem que continuar, que tem que vencer, que tem que melhorar, que tem que estar aqui aprendendo mesmo. Quantas aulas eu já assisti para estar aqui ministrando para vocês? Quantas horas eu já me dediquei, debrucei ao conhecimentos? Muitos finais de semanas, noites, assistindo lives, documentários, lendo livros, peticionando, mas eu aprendi porque eu me dediquei e estou aqui hoje para ajudar, para ser uma referência para você. E daqui a uns dias você vai ser referência para outras pessoas se você não desanimar. Olha, aqueles que ficam para trás não chegam no pódio, não. Aqueles que ficam para trás, pega aqueles processos e depois fica reclamando da advocacia. Porque muitas pessoas reclamam da advocacia hoje. Não diz que a advocacia já está muito cheia. A advocacia está tão cheia quanto qualquer outra área. Supermercado, varejo, lojas, atacadista, quanto qualquer outra área. A diferença está no profissional, no administrador daquela empresa. Quem está administrando. O seu escritório é uma empresa. Você é uma marca, você é uma empresa. E você precisa se colocar como uma marca, como um nome, como uma empresa. E isso faz total diferença quando você sabe que você tem sim uma responsabilidade atrás do seu nome. Lá na fachada, aquele nome ali, todo mundo quer que as pessoas falem bem do seu nome, mas pagar o preço, gente, são poucos que querem. E você chegou até aqui, você vai dar mais um passo, chegar na próxima aula. Eu sei que vai, porque se você não estiver na próxima aula, você vai ser como aqueles que ficaram para trás, a reclamar da advocacia, a choramingar que não tem dinheiro. A diferença está em cada profissional. Não existe área ruim, existe bons profissionais e existe maus profissionais. Quantas lojas tem na nossa cidade? De repente uma abre e vira um sucesso. Como isso aconteceu? Quem está administrando que fez toda a diferença. Então hoje você pode se levantar e falar, eu vou fazer a diferença. Mas não é só falar, é falar e agir. Eu quero estar na próxima aula com você. Eu estarei lá. Mas eu quero ver você lá também, junto comigo, vencendo mais uma aula, vencendo mais um desafio, tá? Te aguardo na próxima aula. Abraço, fiquem com Deus.